Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Feliz sábado, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui nessa manhã na casa do nosso Deus, para juntos aqui numa circunstância diferente, né? Que estamos passando, que estamos vivendo nos últimos tempos, momentos mais difíceis, mas com a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, está nos amparando, né? Nós vamos continuar louvando ao Senhor, cantando sobre um hino que fala sobre um dia que nós aguardamos de nós termos uma nova casa, um novo lar. Antes, em Isaías capítulo 11, versículo 9, diz assim: Não se fará mal nem dano algum
em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém por isso, né? Eu sonho muito com o dia em que Jesus voltará e que a nossa nova terra será totalmente transformada, restaurada e nós poderemos viver para sempre com Ele, né? Vamos cantar então aqui, que você possa cantar aí também da sua casa e louvar ao Senhor e o adorá-lo de todo o seu coração. Cantemos então o hino 501, Mansão sobre o Monte. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? O salmista Davi nos diz o seguinte nos Salmos capítulo 145, o versículo é o 8. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém por isso, né? Que nós possamos continuar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida, e que nós possamos querer estar mais pertinho do Senhor, ter uma comunhão com Ele. Somente assim nós teremos forças o suficiente para nós continuarmos nessa caminhada, né? Vamos todos juntos, então, louvar ao Senhor agora, cantando o hino de 497 do nosso cenário, que diz, mais perto quero estar.
Bom sábado a todos os irmãos, amigos que estão ligados conosco. Esse é um momento muito especial, onde nós iremos falar com Deus, né? Você fique à vontade aí, para que nós possamos invocar o nome de Deus, para que possamos sentir hoje, nessa live, o poder do Espírito Santo. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, é com grande alegria que nós estamos aqui, em boas circunstâncias, transmitindo essa mensagem a todos aqueles que estão ouvindo, para que nós possamos estar firmes e preparados para o dia da tua volta. Pai querido, abençoe os ouvintes, aqueles que estão vendo também, para que nós possamos, num só pensamento, estar cada dia mais nos preparando, para que, quando o Senhor voltar, nós possamos receber de tuas mãos a coroa da vida eterna. Abençoe, Senhor, o pastor, que ele seja guiado pelo Espírito Santo, que essa mensagem alcance muitos corações, para que um dia, Senhor, nós possamos, como uma grande família, estar aí morando nas mansões celestiais. Perdoa o nosso pecado, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, nos ajudando a terminar essa obra do Evangelho aqui na terra. E em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. O Senhor estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. O Senhor estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. O Senhor estava ali. Já nasceu outro dia, posso ler
Muito bem, meu bom dia, meu bom sábado a todos os irmãos. Mesmo sendo à distância, é uma alegria poder revê-los neste culto online. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Rafael, que está aqui dando todo o suporte para que esse culto aconteça. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a Diandra, também pela música, a sua participação aqui, conduzindo a parte da música. Obrigado, irmão Assir, nosso ancião, representando a liderança do distrito. Deus te abençoe também, muito obrigado. E de maneira muito especial, queremos agradecer ao pastor Fernando, que bondosamente aceitou o convite de pregar e falar para nós nesta manhã. Pastor Fernando, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus te use mais uma vez nessa manhã. Um ótimo sábado para você que está nos acompanhando neste momento. Quero agradecer ao pastor Osvaldo o convite para estar aqui falando para vocês neste dia. É a primeira vez que eu venho à Central de Itararé para pregar e venho numa situação bastante específica, né? Já faz aí quase um ano que eu estou morando aqui na cidade e pastorei o distrito de Santa Terezinha, e é a primeira vez, então, no distrito da Central que eu venho para compartilhar a mensagem da Palavra de Deus, o que é uma alegria poder falar de esperança com você que nos acompanha nesta manhã. Então, obrigado, pastor Osvaldo. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa cidade exercendo o ministério. Você está nos acompanhando aí pelo Facebook da Igreja Central e também você pode estar aí no meu Facebook pessoal, Fernando Flores, ou no canal do YouTube, pr.fernandoflores, você pode acompanhar também essa mensagem por lá. O tema da nossa mensagem nesta manhã é o drama dos amigos de Jó. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Jó, ele se tornou um padrão de paciência e nós certamente podemos aprender muitas coisas com este grande homem de Deus. Eu quero, nesta manhã, ler com você alguns textos do livro de Jó e nós vamos extrair algumas lições. Nós vamos começar a nossa leitura pelo capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 a 5 e depois o verso 8. Então, se você tiver uma Bíblia com você aí, convido você a acompanhar a leitura comigo. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 e depois nós vamos ler o verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Agora o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, nós, quando lemos este relato, somos impactados
pelos testemunhos a respeito da pessoa de Jó. Quem era esse homem que tinha um bom testemunho, tanto do autor do livro, esse livro é atribuído a Moisés, então tanto o autor dá esse testemunho, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia de mal, mas o maior testemunho é o testemunho do próprio Deus, aquele que lê o coração diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, logo no início do livro, nós temos esta apresentação fantástica desse homem. Jó, um homem com uma reputação que não tinha espaço para observações. Uma reputação ali perfeita, podemos assim dizer. Mas, quando nós lemos o livro de Jó, nós somos confrontados com duas realidades. Uma realidade humana, visível a Jó, visível aos seus contemporâneos, e uma realidade sobrenatural. Esta, você e eu acompanhamos. Jó, os seus amigos, os seus contemporâneos, os seus familiares, não faziam ideia desta realidade sobrenatural. Então, nós lemos o livro de Jó e olhamos dessas duas perspectivas. Quando nós vemos o relato, a riqueza de Jó, humanamente falando, o relato apresenta a riqueza de Jó, que à época era medida pelo tamanho dos rebanhos, e você tem aqui uma descrição do tamanho dos rebanhos de Jó. Isso o colocava como o homem mais rico de todo o Oriente. E o verso 8 nos dá uma ideia de uma outra dimensão, de uma outra realidade, de uma outra perspectiva, que Jó não fazia ideia que estava acontecendo, e ele começa e termina o seu livro sem fazer ideia dessa realidade. Lá no final do livro, Deus vai aparecer, mas Jó não faz ideia de por que ele sofreu o que sofreu, né? Você e eu sabemos que o sofrimento de Jó é resultado de uma disputa entre Deus e Satanás. O livro apresenta uma reunião acontecendo em algum lugar do universo, vem os filhos de Deus e vem também Satanás. Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Estou vindo do meu reino. É isso que Satanás quer dizer com as palavras de rodear a terra e passear por ela. E Deus então diz: olha, já que você está vindo do seu reino, você observou o meu servo Jó? Lá no seu reino tem alguém que é súdito meu. E isso dá início então a toda a discussão. Satanás coloca em dúvida o caráter de Deus, acusando Deus de ter comprado a lealdade de Jó. Coloca em dúvida também o caráter de Jó. Satanás diz que Jó é um interesseiro, serve a Deus com tamanha fidelidade, porque Deus também o abençoou. E se Deus retirar as bênçãos, Jó não será fiel. Essa é a tese de Satanás. E Deus então, mostrando a sua soberania, o seu poder, diz: ok, então vá lá, prova a sua tese, prova o seu argumento, retira os bens que Jó tem, mas não toca nele. Satanás imediatamente sai da presença de Deus e faz uma arruaça na vida de Jó. Leva os seus rebanhos, leva os seus filhos. Jó agora, do homem mais rico do Oriente, tornou-se um homem infeliz. Nesse contexto, o capítulo 2 nos apresenta 3 amigos de Jó se reunindo para ir consolar Jó, para consolar Jó. E nós encontramos esse relato aqui no capítulo 2 do livro de Jó, do verso 11 até o verso 13. Convido você a acompanhar comigo a leitura. Jó, capítulo 2, do 11 ao 13, a gente lê assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando ele os olhos de longe e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor
era muito grande. Então, toda a calamidade vem a Jó, ele perde os seus rebanhos, perde os seus filhos, e em um segundo desafio, ali envolvendo Deus e Satanás, a saúde de Jó também é afetada. E não é uma enfermidade simples, ele é atacado de tumores, feridas da planta do pé até o alto da cabeça. A Bíblia diz que Jó então se senta, pega um caco e começa a coçar, a raspar as suas feridas. Algumas pessoas chegam a afirmar que as feridas de Jó eram tanto externa quanto internamente. Alguns estudiosos afirmam que a sua garganta também estava ferida. Então, Jó agora era uma visão que não era das mais agradáveis. Na verdade, uma visão terrível, olhar para Jó naquela situação. Nós encontramos um Jó bastante conformado com essa situação, conversando com a sua esposa. A esposa de Jó vai chegar, vai dizer, olha, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó responde a ela, olha, recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal. E esse é um Jó conformado com a situação, conformado com a crise. Contudo, os seus amigos vêm visitá-lo, e já no capítulo 3, Jó, ele faz um discurso, essa é uma tônica no livro de Jó, uma série de discursos, né? O primeiro discurso de Jó, aqui relatado no capítulo 3, é um discurso onde Jó amaldiçoa o seu nascimento. Como é que Jó pode ter mudado tanto de um homem conformado com a crise para um homem revoltado, amaldiçoando o dia do seu nascimento? Naquela época, as notícias não caminhavam tão rápido quanto caminham hoje. Então, desde o momento em que Jó sofreu a sua tragédia, aí teve uma outra reunião no céu. Primeiro ele perde seus rebanhos, tem uma outra reunião no céu, e aí depois ele fica doente, e até isso acontecer com Jó, o diálogo entre ele e a sua esposa, um diálogo que mostra conformidade. Até a notícia chegar para os seus amigos, eles comunicarem entre si e depois viajarem até onde Jó morava, já havia se passado algumas semanas. E todo aquele sofrimento, então, é o que nos leva ao Jó do capítulo 3. Um homem indignado com a sua situação. Um homem já maltratado fisicamente e emocionalmente. Os seus amigos, então, chegam, olham para Jó, Jó está irreconhecível. Não dá para reconhecer quem é aquele homem. Seus amigos, então, chegam, choram, rasgam as vestes, que era um jeito de demonstrar luto no Oriente, jogam um pó sobre a cabeça, se aproximam, sentam-se e ficam uma semana sem falar nada. Há uma ideia de que na época de Jó, quando você chegava para consolar a pessoa que estava de luto, a pessoa que estava sofrendo, quem chegava para consolar não falava, até que a pessoa em luto desse um sinal de que estava pronta para ser consolada. Então os amigos de Jó chegam, sentam-se, mostrando empatia, mostrando que eram sensíveis com o sofrimento de Jó, e ficam uma semana sem falar nada. O texto bíblico diz, porque aqueles homens viam que a dor de Jó era muito grande. Uma semana depois, então, Jó faz o seu primeiro discurso, e ele amaldiçoa o dia que nasceu. Jó vai dizer que era preferível ter sido abortado, que a sua mãe não o tivesse. E é nesse contexto que nós encontramos Elifaz, Bildade e Zofar, os três amigos que se juntam para consolar Jó, para condoer-se de Jó, conforme nos diz aqui, capítulo 2, verso 11. Eles combinaram ir juntamente, condoer-se de Jó e consolá-lo. Quem eram esses três? Já vimos quem era Jó? Já vimos quem era Jó? E quem eram esses três? A gente não tem muitas informações dessas pessoas. A Bíblia nos diz que Elifaz era temanita, Bildade, suíta, Zofar, naamatita. Segundo alguns comentaristas bíblicos, Elifaz provavelmente era um edomita. Bildade era proveniente ou da região dos midianitas ou da região
da Mesopotâmia. Isofar é o que tem menos informação. O comentário bíblico adventista afirma que há uma possibilidade de Isofar ser um habitante da região sudoeste de Judá. Nos discursos desses três amigos, nós vamos perceber que eles tinham características. Ele era uma pessoa mais mística, tinha que ver com o sobrenatural. A gente vai ver no discurso dele no capítulo 5, que ele afirma ter recebido uma mensagem de um espírita. Bildade era um religioso tradicional. A gente vai ver isso no discurso dele também. Isofar, dos três, era o mais duro. Era uma pessoa dogmática, era uma pessoa fria. E isso fica evidente também nos discursos de Isofar. E aqueles três amigos, agora diante de Jó, eles viviam um drama. Por que eles viviam esse drama? A gente vai ler agora, lá no capítulo 32 do livro de Jó. Nós vamos ler o verso 1. Jó 32, verso 1, apresenta aquilo que é a base para essa discussão entre Jó e aqueles três amigos. De repente, nós deveríamos colocar esse termo amigos entre aspas. A gente vai entender um pouco melhor isso. Então, Jó capítulo 32, no verso 1, diz assim, cessaram aqueles três homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então, toda a discussão, todos os discursos proferidos por Jó e a resposta dos seus amigos girava em torno dessa questão. Jó, ele se apresentava como um homem justo, indigno do sofrimento pelo qual estava passando, e a tese dos seus amigos era: Jó, pessoas boas, pessoas justas, não sofrem isso que você está sofrendo. O seu sofrimento é muito grande para ser sem causa. Então, essa é a tônica da discussão, essa é a base da discussão. Jó se apresenta como um homem justo e os seus amigos dizendo: olha, Jó, um homem justo não vai sofrer o que você está sofrendo. O livro de Jó tem 42 capítulos, obviamente a gente não consegue, nessa manhã, examinar todos esses capítulos. Há alguns anos nós estudamos uma lição, sobre o livro de Jó, há aproximadamente uns 4 anos, e nós passamos um trimestre todo estudando o livro de Jó. Nós não podemos querer estudá-lo agora em alguns minutos. Então, a gente não vai ler todos os discursos, mas eu quero pensar aqui algumas falas dos amigos de Jó. Vou pensá-las na ordem que apresenta. O texto bíblico apresenta Elifaz, Bildade e Isofar. Então, nós vamos analisar nessa ordem. Vá comigo para o capítulo 5 do livro de Jó. O capítulo 4, versos 7 a 11, nós encontramos o primeiro discurso de Elifaz, em resposta ao discurso de Jó amaldiçoando o seu nascimento. Então, quando nós olhamos aqui em Jó capítulo 4, versos 7 a 11, a gente lê assim, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Agora, o último verso do capítulo 5. Capítulo 5, verso 29, o final do primeiro discurso de Elifaz. Ele diz assim, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Depois de amaldiçoar o dia do seu nascimento, depois de Jó amaldiçoar o dia do seu nascimento, Elifaz entra então com um discurso. E o objetivo de Elifaz é aconselhar Jó. E como nós vemos aqui, ele faz uma pergunta para Jó, no capítulo 4, verso 7. Acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos?
Ele pergunta e no verso seguinte ele responde: os que semeiam iniquidade, os que praticam o mal, colhem isso. Nas palavras de Elifaz, um resumo desse discurso é: Jó, você está colhendo o que plantou. Você precisa fazer uma avaliação na sua vida e ver onde é que tem um pecado aí, qual foi a iniquidade que você cometeu. Porque o Deus que eu conheço, Elifaz dizendo, o Deus que eu conheço não castiga um justo com um sofrimento tão grande. Então, algum motivo há para você estar sofrendo o que está sofrendo. Esse é aí o resumo do discurso de Elifaz. Agora, vem o segundo discurso, o segundo amigo, entre aspas, né? O segundo amigo de Jó, Bildade, no capítulo 8, versículos 8 a 10, Bildade apresenta as seguintes palavras: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Bildade, ele apela para a tradição, ele apela para aquilo que a história, a experiência comprova. E ele diz: Jó, você e eu, tudo bem, somos de ontem, ele usa aqui uma linguagem poética, né? Somos de ontem, nada sabemos, mas olha as gerações passadas. E ele vai, a partir do verso 11, fazer uma série de perguntas, né? E o objetivo dele com essa série de perguntas é mostrar que o Jó está sofrendo porque merece estar sofrendo. Na verdade, embora usem palavras diferentes, os amigos de Jó apresentam o mesmo argumento. O seu sofrimento é por causa de alguma atitude que você fez. E aí nós vamos para o terceiro amigo, Zofar, como disse, o mais cruel de todos. Olha as palavras de Zofar no capítulo 11, a partir do verso 2. E depois o verso 6. Então nós vamos ler Jó capítulo 11, de 2 a 4, e depois o verso 6. Ele diz assim, ó: porventura, isso é Zofar falando, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as suas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ele faz essa introdução agora, olha que argumento terrível que Zofar vai usar. Versos 5 e 6. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, e aqui está a maldade de Zofar, sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. O que Zofar está dizendo? Jó, você não está sofrendo tudo que merecia. Você merece mais sofrimento do que esse que você tem. É isso que está aqui nas palavras de Zofar, o último dos amigos a falar. Então, o que os amigos de Jó estão fazendo? Eles estão defendendo Deus. Esse é o drama dos amigos de Jó. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem aceitar que uma pessoa boa possa passar por sofrimento. E como na cultura deles, tudo que vinha de Deus, até o próprio Jó tinha essa cultura, quando a sua esposa diz, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa esse seu Deus e morre. A resposta de Jó é assim, olha, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então, na cultura de Jó, dos seus amigos, tudo vinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. A diferença era que Jó dizia assim, olha, eu estou sofrendo, o meu sofrimento pode vir de Deus, mas eu não sei por que eu não mereço sofrer. Essa era a diferença, porque Jó entendia que o seu sofrimento vinha de Deus, acreditava que vinha de Deus, mas acreditava ser inocente diante daquele sofrimento. Os amigos de Jó acreditavam que o sofrimento vinha de Deus e eles achavam que Jó merecia sofrer o que estava sofrendo e Zofar achava que ele merecia sofrer até mais do que estava sofrendo. E agora se tem um impasse.
Por quê? Eles acreditam que a origem do sofrimento é a mesma, Deus. Mas Jó diz, Deus está me fazendo sofrer injustamente. Os amigos de Jó diziam, Deus é justo. Então, se você está sofrendo e Deus é justo, você merece o que está sofrendo. E agora eles vão discutir, eles vão fazer longos discursos querendo apresentar e defender a sua tese. Irmãos, os tempos passaram, os anos, os séculos passaram, e mesmo um milênio desde que essa história aconteceu, e nós ainda sofremos a tentação de defender Deus. Eu tenho visto muitas pessoas no YouTube, no Facebook, apresentando discursos, apresentando textos, apresentando argumentos para defender Deus. Essa é uma tentação que nós, seres humanos, temos, de defender Deus. Agora, hoje, eu gostaria de levar você a uma reflexão. Será que esse é o chamado de Deus para nós defendermos Deus? Por que esse é um assunto que me preocupa? Porque como igreja, como povo de Deus, nós temos uma missão a cumprir. Você e eu fomos chamados para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para pregar o evangelho eterno de Apocalipse capítulo 14. E pregar o evangelho pressupõe ir até as pessoas e apresentar para elas alguma coisa. E quando nós assumimos uma postura de defender Deus, nós precisamos usar argumentos para isso. E assim como os amigos de Jó, nós corremos o risco de apresentar Deus por uma perspectiva equivocada. Apresentar Deus de maneira errada. E existem canais, existem posts dizendo em defesa do evangelho, em defesa da verdade. Mas a verdade precisa ser defendida? O evangelho precisa ser defendido? Ou o evangelho e a verdade precisam ser vividos? E assim impactar a vida das pessoas. Nós corremos um sério risco de cometer equívocos, erros até grotescos, quando nos colocamos na posição de defensores de Deus. Exatamente como aconteceu com os amigos de Jó. Jó, em um dos discursos, rebatendo a fala dos seus amigos, aqui no capítulo 13, ele diz assim, no verso 7, porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Na época da faculdade, eu tive um professor chamado Wilson Paroski, hoje dá aulas nos Estados Unidos, e ele dizia para nós, nas suas aulas de hermenêutica, dizendo assim, a verdade, não basta dizer a verdade, você tem que dizer a verdade como verdade. Muitas vezes nós queremos apresentar Deus, que é a verdade, de acordo com a Bíblia, mas usamos argumentos falsos para apresentar a verdade da salvação. Por exemplo, você de repente já tem ouvido histórias de pessoas dizendo assim, olha, se você não aceitar a Deus, se você não tomar a decisão do batismo, você pode morrer e não se salvar. A brevidade da vida humana é uma verdade? O apóstolo Tiago apresenta isso. Lá no capítulo 4 da sua carta, ele diz, olha, vocês dizem, amanhã iremos a tal lugar, faremos negócios em tal cidade. E ele diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a vossa vida. É como um sopro. Então, a verdade de que nós somos frágeis e a nossa vida pode cessar a qualquer momento é apresentada na Bíblia e na experiência própria a gente vê isso. Quantas e quantas pessoas perdem a vida de uma hora para outra? Agora, usar este argumento para pressionar alguém para aceitar o evangelho é correto? Aceitar o evangelho é uma verdade bíblica a qual nós somos convidados. Mas nós não vemos Jesus usando um argumento desse para levar a pessoa a aceitar a verdade. Então, quando nós assumimos a postura de querer defender Deus,
nós fazemos como os amigos de Jó. Nós corremos o risco de usar argumentos falsos para defender a verdade. E como é que a gente pode dizer que os argumentos dos amigos de Jó eram argumentos falsos? O próprio Deus chama a atenção dos amigos de Jó. No capítulo 38 de Jó, Deus vai aparecer, Deus vai conversar, Deus vai dialogar com Jó, vai apresentar-lhe uma série de verdades que estavam além da compreensão de Jó. E eu chamo a sua atenção para o capítulo 42 do livro de Jó, o último capítulo. Deus chega para os amigos de Jó e diz assim, ó, Jó capítulo 42, do verso 7 até o verso 7, 8 e o verso 9. A Bíblia diz assim, ó, Deus falando, Jó 42, a partir do verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O próprio Deus, quando aparece, diz para Elifaz e para os seus 2 amigos, vocês não disseram o que era reto a meu respeito. Vocês merecem que eu vos trate de acordo com a sua loucura, é o que Deus diz aqui no verso 8. Vá lá e ofereça um sacrifício para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus enquadra os discursos dos amigos de Jó como loucura. Eles disseram algo que não era verdade. Eles tinham uma visão limitada da vida e colocaram um fardo tremendo sobre Jó, dizendo, Jó, você está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Analise a sua vida, faça aí uma retrospectiva. Você vai encontrar pecados que você tenha cometido. Eu não quero defender aqui que Jó era uma pessoa perfeita, mas os discursos dos seus amigos não se justificavam, baseado na palavra do próprio Deus. Vocês não disseram que era reto a meu respeito, como disse Jó. Então, hoje, eu gostaria que você refletisse. Quais são os argumentos que você usa para apresentar Deus para as pessoas? Como é que você vive a sua vida religiosa? O livro de Jó é uma série de discussão, uma série de discursos. E o tempo passou, mas nós continuamos os mesmos. E eu tenho a impressão que talvez até mais que nos dias de Jó, os dias que nós vivemos são dias de debates quase intermináveis. Vá para o Facebook, você vai ver as pessoas discutindo. Vá para o YouTube, você vai ver as pessoas discutindo. Vá para a internet, você vai ver as pessoas discutindo. Qualquer fonte de informação que nós temos, é muito comum nós encontrarmos as pessoas debatendo. As pessoas debatem tudo e a religião entra nesse meio. Talvez seja uma das questões mais debatidas em toda a terra, a questão da religião. E as pessoas apresentam seus argumentos para defender o seu ponto de vista. E aí, um de uma denominação apresenta Deus e os seus argumentos, e outro de outra denominação apresenta Deus e os seus argumentos. Será que nós temos dito verdades sobre Deus? Ou será que nós estamos colocando Deus dentro da caixa da nossa cabeça e apresentando um Deus que não é bíblico? Apresentando um Deus que não é bíblico. Como pastor, essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu ouço muitas pessoas, e para você exemplificar o que eu estou querendo dizer para você, eu já ouvi pessoas dizendo para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a maioria dos que nos acompanham sabe disso, 2 filhas, Beatriz de 6 anos, a Carolina de 3 anos. E eu já ouvi na igreja pessoas dizendo assim, ó,
um momento ali que minha filha estava choramingando, alguém chega e diz, olha, Deus não gosta de criança que chora. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Eu já vi pessoas se levantarem do culto no momento em que a mensagem musical vai ser apresentada, porque aquela mensagem musical não está no inário adventista do sétimo dia, dizendo que Deus só aceita o hino se for do inário. Eu já ouvi pessoas dizendo que mulher não pode usar calça comprida. Já ouvi pessoas dizendo que mulher não pode cortar o cabelo. Já ouvi pessoas dizendo que mulher não pode usar roupa de duas cores diferentes. Onde é que nós estamos tirando esses argumentos? Onde é que nós estamos tirando esses argumentos? Muitas vezes nós apresentamos isso e dizemos que é a palavra de Deus. Como os amigos de Jó, nós queremos explicar Deus. E quando nós queremos explicar Deus, nós corremos o risco de cometer sérios enganos. Sérios enganos. Para concluir a mensagem dessa manhã, eu convido você a refletir no seguinte: sempre que nós vamos explicar Deus, nós estamos, como temos estudado na nossa lição da Escola Sabatina, no nosso guia de estudos, nós vivemos culturas, nós vivemos contextos, nós temos experiências diferentes. Deus é muito grande. Deus é muito grande. Toda vez que nós vamos falar de Deus, nós estamos falando daquilo que é muito maior do que nós. O Deus eterno não cabe dentro da nossa cabeça. Salomão construiu um templo magnífico para Deus. E ele diz assim, o céu dos céus não pode te conter, quanto mais essa casa. Deus é muito grande para caber dentro de um templo, mesmo que seja um magnífico templo de Salomão. Deus é muito grande para caber dentro da nossa pequena mente. Então, sempre que nós nos aproximamos do tema Deus, nós estamos aproximando de algo que é infinitamente maior do que nós. Olha as palavras do próprio Jó no final do seu livro. Capítulo 42, verso 3, ele diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O próprio Jó dá testemunho de que ele, ao falar de Deus, não conhecia tudo, e nós jamais conheceremos tudo sobre Deus. Mas eu convido você a conhecer o máximo que se dá para conhecer de Deus. E onde é que a gente encontra isso? Na palavra dele, na Bíblia. Aqui nós encontramos o máximo que nós podemos conhecer de Deus. Ainda assim, vai ser muito pouco, mas uma fonte segura para falar de Deus é a Bíblia. Uma fonte segura para conhecer Deus é a Bíblia. Então, não fale de Deus do ponto de vista da sua cosmovisão. Não fale de Deus baseado unicamente nas experiências sensoriais que você teve. Sempre que for falar de Deus, que seja um claro, contextualizado, assim diz o Senhor. E para nós falarmos de alguém, nós precisamos conhecer esse alguém. Então, eu termino nesta manhã convidando você para conhecer Deus. Conhecer Deus através da Bíblia. Conheça-o bem e fale de Deus. Mas como dizia Francisco de Assis, pregue sempre, se preciso for, use as palavras. Que nós vivamos o Evangelho, que o Evangelho seja a nossa vida e que as pessoas leiam em nós o Deus que nós professamos acreditar. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a Diandra, ela vai louvar ao Senhor neste momento. Enquanto você ouve a mensagem musical, faça uma avaliação da sua vida, quanto você conhece de Deus, você tem conhecido tudo que a Bíblia apresenta, se não, tome a sua decisão de conhecer Deus profundamente através da Bíblia.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido e grandioso Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Por favor, que o Teu Espírito, que inspirou os autores bíblicos, nos leve a cada dia meditar no texto bíblico, pesquisar no texto bíblico aquilo que é a Tua vontade, não primeiramente para revelar isso aos outros, mas primeiramente para vivermos aquilo que é a Tua vontade, Pai. E que assim, vivendo aquilo que é o Teu querer, nós estejamos na condição de ser
testemunhas tuas, como Jó foi. Jó não defendeu a ti. Jó, ele testemunhou de ti. Ele testemunhou que era fiel, independente das circunstâncias. E esse é o chamado para nós também. Foi o que Jesus disse aos discípulos: vós sereis minhas testemunhas. Então, ó Deus, que nós não sejamos advogados do Evangelho, mas que nós sejamos testemunhas do Evangelho, Pai. Que este Evangelho que nós abraçamos transforme a nossa vida de tal forma que aqueles que estão ao nosso redor vejam essa mudança em nós e se sintam atraídos para Ti, o Deus que mudou a nossa vida e nos salvou. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Um ótimo sábado para você, que Deus o abençoe e até o próximo encontro.